Nós vamos aqui trazer com absoluta exclusividade um caso que denunciamos aqui no Bom Dia em janeiro. Correto. Você lembra? Eu fiz a reportagem. Foi um furo de reportagem seu. Eu acho que a gente tem as imagens aí, inclusive, enquanto a gente comenta aqui, enquanto a gente esquenta esse caso, né? Conforme havíamos combinado. Certo. Esse caso chocou o Piauí à época. Um médico que é acusado, e essa é a termologia, violação sexual mediante fraude. Vou repeti-la. Violação sexual mediante fraude. Esse cidadão que é casado, quase perde o casamento. Sim. Você lembra? Sim. Casou recentemente. Fez declarações fortíssimas ao espetacular apresentador Kilson Jones. Nós vamos rever, ouvir novamente essa história e, na sequência, com exclusividade, a gente revela quem é o médico. É exclusivo. Coloca na tela, Letícia. A reportagem no ar. Estamos diante de um caso que aconteceu no dia 18 de abril de 2023, onde o nosso personagem procurou um médico cardiologista em uma clínica em Teresina, capital do Piauí. Lá, ele garante que foi abusado sexualmente. Como foi aquele dia 18 de abril de 2023? Você saiu de casa para uma consulta com esse cardiologista que foi denunciado. Como foi aquele dia? Quando chegou na minha vez, ele mandou eu entrar, eu entrei. Ele viu meus exames, disse que ali estava tudo ok, mas que precisava me examinar. Examinou meu... Aí botou, olhou meu peito, botou... Fez tudo o procedimento. O coração, isso, escutou o coração e disse, deite aqui na maca. E eu deitei na maca. Quando eu deitei na maca, ele começou a bater nas minhas laterais, né? E disse, olha, você vai ter que descer um pouquinho as calças para mim poder examinar o senhor. O senhor se emociona sempre quando toca nesse assunto? Porque volta toda aquela imagem. Ele começou a pegar no meu pênis e disse, se você tiver ereção, não se preocupe, não é normal. Eu fiquei imóvel, fiquei com medo, fiquei neutralizado. E aí ele ficou com a mão sobre meu peito e com a parte da cabeça dele pro lado do meu pênis. E nisso, o senhor retornou no segundo dia para o mesmo procedimento? Eu retornei porque eu mandei o WhatsApp para ele, doutor, já estou com o mapa. Ele me mande as fotos do mapa, eu mandei. Aí ele disse, parece que tem alteração aqui, eu vou ter que reavaliá-lo. E assim o senhor... E assim eu disse, vai ser na mesma clínica? Ele disse, não, vai ser na minha clínica, no meu consultório. Vou lhe dar o endereço e vou lhe aguardar. E assim você fez? Quando eu cheguei lá, ele olhou meu mapa, olhou os outros exames novamente, realmente deu uma alteração. Eu vou ter que reavaliar o senhor, deite na maca novamente. Quando ele começou a fazer o mesmo procedimento, que começou a palpar minha barriga, aí disse, desça sua calça um pouco, eu desci. Quando eu levantei, ele estava com a boca dele no meu pênis. Fazendo sexo oral. Fazendo sexo oral. A palavra é essa. E eu peguei... Eu chutei o peito dele e saí por ele na maca, xingando ele. Seu filho da seu filho da seu filho da eu vou te denunciar, seu desgraçado. Eu fui mandar a menina, denunciei ele. O senhor denunciou o médico ao plano de saúde? Denunciei, eles não fizeram nada. O senhor denunciou ao médico? Denunciei o médico na delegacia de polícia. Registrei o BO, falei lá com o delegado Matheus Anata.
E ele pegou prontamente, pegou uma junta de policial e fez todo... Colheu meu depoimento. E eles me deram assistência na hora, muito boa. E aí, fiquei esperando a justiça se pronunciar, porque depois eu entrei em contato com o delegado e disse, não, já foi mandado para a justiça. Quando foi agora, eu soube que a justiça, com esse cardiologista, a justiça fez um julgamento sem a minha presença. O que você espera agora, Pedro? Eu espero que isso, de verdade, que esse cara pare, que alguém pare esse cara, que a justiça pare esse cara. Porque aconteceu comigo, já tem outra pessoa também que tem medo de se manifestar. Porque não é todo mundo que tem coragem de fazer o que eu estou fazendo agora. Porque se um médico que toca numa mulher sem ela permitir um estupro, o que foi então comigo se não foi um estupro? Se ele fez sexo oral nas minhas partes íntimas sem a minha permissão. Esse cara é um monstro, esse cara é um doente. Entramos em contato com o delegado Matheus Zanata, o delegado do caso. Ele respondeu, via nota, que o caso segue em segredo de justiça. Procuramos também o CRM, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, que enviou uma nota para a nossa equipe. O CRM Piauí disse em nota: está aberto para qualquer tipo de denúncia contra a conduta de profissionais médicos. Todas as denúncias são apuradas pela Corregedoria. Se preenchidos alguns requisitos, como assinatura e documentos do denunciante, após isso é aberta sindicância para apuração que terá, após diligências, o parecer do relator. O relatório será enviado para análise da Câmara Técnica para avaliação e votação. Caso seja constatado que o médico infringiu alguns dispositivos do Código de Ética Médica, estará sujeito às penalidades previstas no artigo 22 da Lei 3.268/1957. Para contextualizar para a nossa audiência inteira, para que vocês entendam de fato o que é que aconteceu, primeiro nós fizemos uma avaliação aqui interna no programa, com muita responsabilidade, como sempre fizemos. Quando recebemos a primeira denúncia, nós avaliamos, consultamos a direção e a coordenação do grupo e foi autorizado o passo adiante, que foi a reportagem feita pelo apresentador Kilson Jones. Naquela época, nós não tínhamos ideia do tamanho do que isso se tornaria, correto, Kilson? Correto. Ponto. E quando recebi ontem a informação de uma fonte no que tinha acontecido na manhã de ontem, eu fiquei pensando comigo. Bom, eu tenho uma filha, correto? Correto. Se minha filha fosse a um consultório de um médico e o médico pegasse nas partes íntimas da minha filha, o que eu teria vontade que acontecesse? Justiça. Ou vingança. Justiça. Expor o nome e o rosto de uma pessoa doente como essa. Isso é doença. Isso é doença. Alguns podem chamar de sinvergonhice, alguns podem chamar de um outro adjetivo. Para mim é um cara doente, correto? E eu disse, e se fosse um pobre negro de periferia que fizesse isso? Será se ele não seria exposto da mesma forma? Fiquei avaliando, mas quem fez foi alguém que senta às melhores mesas da zona leste da capital do Piauí, que se apresenta como médico bem-sucedido nos principais Instagrams aqui da capital. Aí eu me pergunto, é justo pousar de santo? É justo destruir a vida de mais, pelo menos que denunciaram ele pós esse caso, mais de 5 famílias? Sim. Não é justo ocultá-lo, não é justo não expô-lo, porque a justiça começou com a reportagem do Kilson. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública do Estado,
que entendeu sempre que não importa quem tenha cometido o crime, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja pardo, tem que responder pelos seus atos libidinosos, pelos seus crimes. Correto até aí? Correto. E ontem, por justiça, desde ontem a nossa produção procura o CRM, Sim. que é o Conselho Regional de Medicina. para responder à indagação feita pelo Piauí Bom Dia, que é, Viradinho, ontem eu recebi a informação que nas primeiras horas da quinta-feira, Sim, virou. carros descaracterizados, policiais à paisano, adentraram um famoso consultório de um cardiologista de Teresina, Olha. que policiais também adentraram na residência deste mesmo médico, que também teve o seu CRM suspenso temporariamente. Este é o médico acusado de violação sexual mediante fraude. O que é que aconteceu, Yeltsin e Kilson? Depois da reportagem feita por Kilson, 5 vítimas procuraram a polícia. O delegado Matheus Zanata imediatamente instaurou um novo inquérito. 1 não, 5. Porque precisava Ser apurado. ser apurado. E ele foi enquadrado nesta tipificação: violação sexual mediante fraude. A Gabi está preparando para que eu explique para você aqui o que é isso. Mas é basicamente alguém usar daquilo que estudou, sabe fazer, para se aproveitar sexualmente de uma situação. O médico é o Dr. Tennyson Pereira Leitão. Não cabe a mim julgá-lo, condená-lo, porque nem posso fazer isso. Nós. E nem é de direito de nossa parte. Mas é de direito de minha parte e da parte do Kilson reservar as nossas fontes e expor algo que já vinha acontecendo há algum tempo. Que desta vez, 5 heróis, eu julgo heróis porque quem sofre importunação como essa tem vergonha de denunciar, tem medo de denunciar, pelo constrangimento, medo de perder a família. Correto, Kilson? Correto, não é fácil para uma pessoa que passa por um constrangimento terrível como esse. E doutor Tennyson, não o conheço, mas para cada ação, uma consequência. Uma consequência. O senhor teve a atitude, teve esse ato absurdo que alguém que confia a sua vida a você, e você usou disso para apalpá-los nas partes íntimas. Inclusive com falas dos depoimentos que são absurdas, tipo, olha, eu vou chegar perto da sua virilha, eu vou ter que... Onde é que um cardiologista, a gente precisa pegar nos testículos e no pênis para saber se a pessoa está bem? Existe isso, né? E aí ele dizia assim, olha, cuidado, pode ser que você tenha uma ereção, mas isso é normal. Na primeira vítima, ele já caiu de boca, como a gente fala no popular. O que eu digo para você aqui é o seguinte, com muita responsabilidade, sem execrá-lo, porque quem tem que fazer isso é a justiça, mas esse tipo de atitude, para mim, deveria tirá-lo de imediato para o resto da vida de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, correto? Até ele fazer um tratamento, né? Não sei se tem como se salvar nesse tipo de doença. O certo é que o Bom Dia inicia e fecha esse ciclo denunciando e agora expondo, porque a justiça já o expôs, neste caso de violação sexual mediante fraude. Agora, com a resposta das autoridades, nós procuramos a Polícia Civil, não obtivemos resposta, porque a única resposta que eu tive é que o processo corre em segredo de justiça, com os depoimentos ele e tal. corria em segredo de justiça, segredo de justiça. enquanto tinha apenas um
uma pessoa... Agora são mais 5 Agora vítimas. 5, deixa de E quebra deve o sigilo. E deve aumentar. E deve aumentar. Ele não foi preso, continua solto, porém sem o CRM suspenso. o poder, vamos dizer assim, de incomodar outras vítimas, né? E que fique, pode voltar para cá com o Kilson, e que fique aqui a força para aqueles que foram abusados. Ou para você que já foi abusada, denuncie. A gente só pode acabar com abusadores, como esse tipo de gente que tem esse tipo de atitude, quando temos a coragem de proteger os outros. Já que ninguém conseguiu lhe proteger, proteja o próximo. Denuncie para que você não seja vítima posteriormente. Volto a dizer, nem eu, nem Kilson podemos sequer condená-lo, porque não é de direito nosso, julgá-lo, porque não é de direito nosso, mas denunciá-lo é de direito da imprensa e da imprensa com responsabilidade. E é assim que se faz. E assim que deve ser feito. Parabéns, Kilson, por ter ajudado.